Quem é o usuário do elemento raio mais forte de Naruto? Seria o Kakashi, que possui mais de 1000 jutsus e vários jutsus de raio? Ou talvez o Sasuke, que inventou várias novas formas de jutsus a partir do elemento raio? Ou quem sabe algum dos Haikages? No vídeo de hoje nós iremos ranquear os 10 usuários de Raiton mais poderosos de Naruto. Outro ponto importante é que esse top 10 vai ter apenas personagens de Naruto, personagens que são exclusivamente de Boruto, como Victor, Mitsuki, Sarada, Kinshiki e até o próprio Boruto, irão ficar de fora e talvez no futuro eu faça um top 10 desse tipo, só que de Boruto. E bem, o ranking será do mais fraco ao mais poderoso e sem mais enrolações, vamos começar. Em 10º lugar, Kilebi. E bem, o Kilebi mostrou dominar o elemento raio com maestria, conseguindo adicionar facilmente o Raiton às suas espadas enquanto luta. Kilebi era tão habilidoso com esse elemento que até conseguia colocar o Raiton em um lápis, que segundo Kisame, ficou afiado a ponto de poder atravessar sua cabeça. Porém, infelizmente, embora o Bi tenha mostrado grande habilidade com esse elemento, ele não mostrou mais nenhum grande jutsu ou técnica que envolva o Raiton, para ranquear mais acima nessa lista, embora ele originalmente tenha um potencial enorme para tal coisa. Em 9º lugar, a Meiuri Ringo, uma integrante dos 7 espadachins da névoa. Infelizmente, essa personagem não teve grandes aparições no mangá, porém no anime seu poder foi um pouco mais explorado, mostrando que ela era capaz de usar o par de espadas Kiba, que significa presas. Essas espadas têm a capacidade de liberar o elemento raio, e por isso ficaram conhecidas como a espada relâmpago e que eram capazes de cortar tudo. No anime, a Meiuri aparece fazendo movimentos de rotação enquanto libera o Raiton, e até foi capaz de invocar pequenos raios para eliminar seus inimigos. Essa é mais uma personagem que tinha potencial para ranquear mais alto nesse ranking, mas infelizmente o Kishimoto não mostrou quase nada da personagem no mangá, e por isso ela fica aqui na nossa 9ª posição. Em 8º lugar, Hiruzen. E bem, o Hiruzen fica à frente dos demais devido à sua fama de dominar os 5 elementos quando era jovem, e também ao fato de já ter sido considerado como o segundo deus Shinobi. Para variar, o Kishimoto não mostrou o Hiruzen fazendo jus a tudo isso, porém na sua forma Edo Tensei, o Hiruzen nerfado pelo Edo Tensei e pela velhice, teve um feito considerável de usar um Raiton poderoso bastante para tancar o ataque da estátua de madeira que estava segurando todos os presentes. Lembrando que nessa hora até mesmo os 5 Kages estavam ali e estavam com dificuldades, em parte por estarem nerfados após a luta contra o Madara. Porém, é inegável que aquela estátua de madeira era bem poderosa, e ainda assim o Hiruzen nerfado conseguiu usar um Raiton forte o suficiente para tancar o ataque. O Hiruzen é mais um personagem que tinha potencial para estar mais acima. Eu diria que talvez até um top 4 se de fato o personagem tivesse sido mais bem trabalhado. Porém, devido à falta de feitos, o Hiruzen fica apenas nessa posição. Em 7º lugar, Kakuzu. E sim, o Kakuzu se mostrou como um poderoso usuário do elemento raio, conseguindo até certo ponto pressionar o Kakashi com sua liberação de relâmpago, além de ser capaz de combinar o elemento raio ao elemento água. E o motivo do Kakuzu ficar à frente do Hiruzen é justamente a escassez de feitos do Hiruzen, e principalmente o fato do Hiruzen já estar velho. Ainda no clássico foi falado que devido à velhice, o Hiruzen já tinha suas reservas de chakras reduzidas, o que impacta diretamente na potência de seu jutsu, enquanto o Kakuzu era tecnicamente imortal e tinha o vigor físico de um jovem. Então, de forma geral, o Kakuzu leva assim vantagem contra o Hiruzen que vimos. A história provavelmente seria bem diferente se o Hiruzen de fato tivesse sido mostrado em seu auge, mas ainda assim o Kakuzu crava na 7ª posição como um poderoso usuário de Raiton. Em 6º lugar, Zou. E você provavelmente não sabe quem ele é, porém esse cara mostrou um dos raios mais poderosos da obra. Zou é um dos capitões da Anbu, e na invasão do Pen, o Zou fez o seu nome usando o poderoso jutsu de raio para parar as invocações do Pen. A técnica só não paralisou o bicho porque aquela invocação era justamente a invocação que quanto mais dano recebia, mais se multiplicava. Porém, o Zou mostrou um nível de Raiton completamente acima dos demais até aqui, e que garantiu a ele a 6ª colocação. E a partir daqui estamos na parte do ranking dos personagens que realmente usam o elemento raio em seus combates. Em 5º lugar, Darui. E bem, o Darui é um poderoso usuário do elemento raio, conseguindo aplicar esse elemento à sua espada e usar em combate como mostrado contra o Suigetsu, além de conseguir ampliar o jutsu do elemento raio ao adicionar a liberação de água como vimos contra o Sasuke. Além disso, o Darui é tão habilidoso que consegue usar tanto o elemento raio como o elemento água de uma só vez, na sua liberação de Hanton. Porém, essa parte do Hanton meio que só conta para provar a habilidade do Darui. Porém, como já é outro elemento, não vamos considerar a liberação de Hanton nesse ranking, pois é um elemento à parte. Mas ainda assim, o Darui ainda tem o relâmpago negro, sendo capaz de usar uma descarga elétrica na forma de uma pantera e que abrange uma larga escala e vários inimigos de uma só vez. Esse jutsu mostrou consumir bastante chakra e teoricamente é mais poderoso que o elemento raio comum. Darui foi o único a herdar esse relâmpago negro do terceiro Haikage e tem uma tatuagem em seu ombro como prova disso.
Em quarto lugar, Ataque Kakashi. E bem, o Kakashi foi um dos primeiros usuários do elemento raio mostrados na série, usando o seu Haikiri, também conhecido como Espada Relâmpago. Segundo o Gai, o jutsu ganhou esse nome após o Kakashi partir um raio ao meio, antes que ele atingisse o chão. Kakashi tem uma grande diversidade de jutsu do elemento raio, desde técnicas a curto alcance como Haikiri, que necessita de proximidade, como também técnicas que podem ser usadas de médio alcance e evitando o contato direto. Kakashi é tão habilidoso que consegue fazer uma ligação com seu clone, onde ambos usam o Haikiri, e que é tão poderosa a ponto de conseguir cortar partes do manto 2 dos Jinchuriks. E claro, assim como quase todo mundo até aqui, o Kakashi também consegue adicionar o Raiton às suas ferramentas e até faz clones de raios. Além de que, após perder o seu Sharingan, o Kakashi passa a usar o Raio Roxo, uma versão ainda mais poderosa que é até mais efetiva que o Haikiri, pois não necessita de velocidade e muito menos de Sharingan, e ao menor contato com o inimigo já causa um dano absurdo. E pra você que vai reclamar porque eu disse que não usaria personagens de Boruto, lembre-se, o que eu falei foi que não usaria personagens exclusivamente de Boruto. O Kakashi aparece em Boruto, mas ele não é originalmente de lá, então tudo certo por aqui ao considerar o Raio Roxo do Kakashi. Em terceiro lugar, o quarto Haikage. E bem, basicamente todos os ataques do Haikage consistem em usar o elemento raio, sendo que sua principal técnica é o manto de chakra de raios, uma armadura que aumenta a defesa do Haikage a ponto de o deixar quase intocável. Sasuke usando o Chidori mal conseguiu ferir o Haikage, e ataques com armas banhadas em relâmpago nem sequer conseguem o encostar, mesmo com o Haikage ficando apenas parado. Esse manto de chakra deixa o Haikage mais resistente e mais rápido, e tudo isso é usado em seus ataques. No pico de poder, o Haikage consegue acompanhar facilmente o Naruto no MK1, usando o Raiton, e foi dito como tendo chakra do nível de uma Biju, e por tudo isso não tem como o Haikage ficar fora do nosso top 3. À frente dele fica o terceiro Haikage, e isso porque se o quarto foi dito como tendo chakra do nível de uma Biju, o terceiro talvez tenha ido além, e de fato ele saía no soco no mano a mano contra uma Biju, e não uma Biju qualquer, e sim o Hashibi, a segunda Biju mais forte de todas sem contar o Jubi. Basicamente tudo que o quarto Haikage faz, o terceiro também faz. Porém, a obra deixa subentendido que o terceiro Haikage conseguiu até mesmo sobreviver a uma Bijudama, um feito que é extremamente absurdo para um ninja que depende apenas de seus próprios poderes, além de também usar a técnica da lança infernal, uma técnica que consiste em usar a mão como uma espécie de lança, onde quanto menos dedos são usados, mais perfurante e potente fica o ataque. Com essa técnica, o terceiro Haikage foi capaz de cortar todas as caudas do Hashibi de uma só vez, além de que originalmente o Relâmpago Negro era usado somente pelo terceiro Haikage, e por tudo isso não tem como esse cara não ficar no nosso top 2 dos usuários mais fortes do elemento raio. E em primeiríssimo lugar, Sasuke Uchiha. E bem, o Sasuke tem uma grande variedade de jutsu do elemento raio, sendo que tudo começou com o Chidori. Após treinar com Orochimaru, o Sasuke criou muitas variações da técnica, como o Chidori Senbo, que cria agulhas, ou o Chidori Nagashi, que estende uma corrente de raios até seu inimigo, ou uma variação que cria uma espada de raio, que se estende por até 5 metros. E assim como quase todos até aqui, o Sasuke também consegue adicionar o Raiton à sua espada. O Sasuke até mesmo criou um Chidori de corpo todo, que ataca inimigos em todas as direções de uma só vez. Mas tudo isso apenas mostra a habilidade e afinidade do Sasuke com o elemento raio. Mas quando falamos de fato de poder, o jutsu de raio mais poderoso que já apareceu até hoje no universo de Naruto e Boruto foi protagonizado pelo Sasuke, ao criar sua flecha de Indra upada pelo chakra das Bijus, um ataque com um poder devastador e que bateu de frente com 2 ataques do Naruto no seu auge, sendo que um deles era a fraqueza do elemento raio, que é o Rasen Shuriken de vento, o que só mostra o quão poderoso essa técnica de raio realmente era. Tecnicamente o Sasuke ainda pode usar a flecha de Indra, só que em uma versão mais fraca por não ter mais o chakra das Bijus, mas ainda assim bem à frente de qualquer outro jutsu de raio dos demais dessa lista. E mesmo se excluirmos a flecha de Indra, o Sasuke ainda seria o usuário de Raiton mais forte de todos devido ao Kiri, um jutsu que ao invés de criar o elemento raio a partir do próprio chakra, ele na verdade usa um raio de verdade, e onde o Sasuke só redireciona o raio para seus inimigos. Esse ataque teve poder para destruir todo esse relevo onde o esconderijo Uchiha se encontrava. Além disso, o Sasuke do The Last já era capaz de destruir um meteoro apenas usando o seu Chidori. Então é indiscutível que o Sasuke é o usuário mais forte do elemento raio da obra e merece o primeiro lugar disparado. Mas e aí, você concorda com esse top 10? Já comenta quem você adicionaria nessa lista ou quem você tiraria, até porque esse vídeo aqui é apenas a minha opinião, e você pode deixar a sua opinião aqui embaixo. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!